Bom de Cama, para deitar e dormir. Um podcast Eurocolchões, com Solange Frazão. Pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast da Eurocolchões. Bom de cama, para deitar e dormir. Uma noite de sono ruim, gente, interfere nas nossas atividades do dia a dia, com queda da produtividade. E isso é verdade, viu, gente? Queda da atenção. Em alguns casos, podemos acarretar enxaquecas, tonturas, labirintites, não é mesmo? Para falar sobre esse tema maravilhoso, para ajudar vocês, estamos recebendo aqui no estúdio Dr. Saulo Nader, ou melhor, Dr. Tontura. Todo mundo conhece como Dr. Tontura, o médico neurologista com formação extra em tontura, vertigem e desequilíbrio, lá pela USP. Muito legal. E a doutora Maria Fernanda Caliani, médica psiquiatra e membro efetiva da Associação Brasileira de Psiquiatria. Mas olha, gente, antes de começar essa conversa, que vai ser muito legal, prolongada, quantas coisas nós vamos aprender, porque eu aprendo também, quero perguntar para este casal se eles são bons de cama para deitar e dormir. Conta pra gente. Vocês dormem bem? Dormem juntos? Sim. Porque hoje o casal, né, os casais mais modernos, né, dormem separados porque um dorme bem, o outro não, um ronca, o outro não. Mas vocês dormem juntos. Tô passando sufoco ele com ela, tá, né? porque agora a barriga já tá muito grande, não. Não, mas ele tem que estar grávido junto, né? Aí improvisei um protetorzinho, falei, agora pronto. Boa. E você acorda bastante agora? Agora sim, não tem como virar de um lado pro outro. É verdade. Sem Esses acordar. últimos dias, não tem como. E olha, gente, eu trouxe vocês aqui porque muita gente já acorda com dor de cabeça, né? E isso pode atrapalhar os planos aí da pessoa. Imagina você levantar já com tontura, né? Dor de cabeça. Você abre o olho e já se sente mal, tem vontade de voltar e continuar dormindo. Esse é realmente um problema e eu conheço muita gente que acorda assim, né? Então eu acho que a gente tem que cuidar dessas pessoas. A minha primeira pergunta: uma noite de sono mal dormida é causa ou consequência da enxaqueca? Porque a gente não sabe se a gente, né? Se foi porque não dormiu ou se a enxaqueca atrapalhou o sono. E dormir ajuda ou atrapalha? Conta pra gente. Também. Eu respondo essa, né? A enxaqueca, né, é uma doença que começa normalmente no final da adolescência, começo da vida adulta e vai durar a vida inteira nos homens, nas mulheres, normalmente até a menopausa. E a gente fala que a enxaqueca ela tem vários fatores influenciadores. Sim. Um dos principais, com certeza, sono. Em que sentido, né? Vamos brincar que a enxaqueca é um alarme que toca quando alguma coisa não tá legal. Então, a forma que o corpo tem de avisar essa sinal, pessoa né? É a dor de cabeça. Tá. E aí entra a privação de sono. Pessoas com enxaqueca, que elas têm uma privação de sono, ou em carga horária, dorme pouco, ou em qualidade, né, o sono não é tão reparador, isso vai fazer com que elas tenham mais chance de ter as crises de dor de cabeça. Então, com certeza, né, é um fator causal da enxaqueca. Mas do contrário também, né? Também. Aquela pessoa que tem enxaqueca, muitas vezes ela não vai dormir bem, porque as dores de cabeça às vezes incomodam no período da noite. E com dor de cabeça, né? Poxa, quem tá em casa deve imaginar, não dá pra dormir. O sono não vem, vira de um lado pro outro, incômodo. Até o remédio fazer efeito, até abortar, a pessoa tem um prejuízo imenso, né, naquele dia de sono. E até o sono, depois que vem, fica mais fragmentado, fica um sono mais chatinho. Né? Fica. E tem gente que a enxaqueca dura um dia, tem gente que dura 3 dias, uma semana. Eu lembro, minha avó, ela tinha uma semana de enxaqueca. Então, assim, a gente não podia falar com a minha avó, né? Porque, às vezes, o falar já incomoda, né? O som... Claridade, né? A pessoa não pode fazer nenhuma atividade, então, né? Subir uma escada, caminhar. Então, normalmente, a pessoa na crise, ela quer ficar o quê? Quietinha, no silêncio, no escuro. Né? Ninguém mexe comigo, ninguém brinca comigo, deixa eu no meu canto É aqui. verdade. Mas, assim, eu queria saber direitinho. O sono é bom nesse caso ou não?
para dor de cabeça. Sim, É dormir bom, né? bem protege contra as dores de cabeça, com certeza. E como a gente sabe que o nosso sono está bom ou não? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu durmo tão cedo, gente, mas eu adoro. 7 horas da noite eu vou pro meu quarto, já jantei, já dormi. Aí eu vou ler um pouco, tal. Quando é 9, eu já apaguei. E é um hábito, é um costume. Mas eu acho que isso é a resposta, né, do que eu sou hoje. Eu acredito que o sono é o ponto mais forte da minha vida. As pessoas acham que é o exercício, né, que é a alimentação, mas eu acho que é o sono. Porque desde sempre eu adoro dormir cedo. Ensinei meus filhos a dormir cedo. Isso é bom? Dormir cedinho? É ótimo, né? Você está respeitando o ciclo circadiano, né? Isso. Então a gente tem um ciclo circadiano que ali, de acordo com a luminosidade ao longo do dia, ele vai natureza, regular, né, o nosso sono. E esse horário que você vai para a cama, que é às 7, é geralmente o horário que a gente começa a produzir mais melatonina e que ajuda a gente a dormir bem. E então, dormir, com certeza, dormir bem é o cerne ali, é um dos pilares mais importantes, tanto que quando a gente fala dos pilares de saúde mental, o sono está dentro. Como é que a gente sabe se a gente está dormindo bem ou não? Tem um sinalzinho? Acho que até entrando na definição de insônia, né, que você pode falar. porque se a gente for falar um pouquinho de insônia, o que envolve a insônia, tá? Insônia é uma dificuldade para dormir bem, mas às vezes a pessoa até fala, mas eu dormi a noite inteira. Mas ela acorda e ela sente que não foi um sono reparador, que ela não conseguiu descansar. Isso. Então, se eu tenho uma dificuldade para iniciar o sono, então assim, eu deito, mas eu vou levar 1, 2, 3 horas para começar a dormir. Ou então, se eu tenho uma dificuldade ali no intermediário, eu tô dormindo, mas eu acordo e demoro muito para voltar dormir a dormir de novo. Ou até volto a dormir rápido, mas são muitos despertares. E isso também impacta no meu sono. Ou se eu tenho uma dificuldade final, eu acordo mais cedo do que eu deveria. Então era para acordar a tal horário, eu acordo mais cedo e eu não consigo voltar a dormir. Põe o despertador para 8, 6h30 já tá. Já tá lá ligada, né? Ligado e sem sentir que descansou. É. Então, se eu não durmo bem, né? Se eu tenho alguma dessas variantes e ao longo do dia eu sinto algum prejuízo, que prejuízo? Eu começo a me sentir muito cansada, eu fico bocejando o dia inteiro. Ou então eu sinto que a minha memória está mais lenta, o raciocínio, isso acontece eu não consigo, ou não fico tão disposta, fico pensando já na hora de ir para a cama ou chegar à noite para eu dormir de novo, eu começo a ter um prejuízo. Irritabilidade, então, irritabilidade. Muita gente que priva sono tem nervosismo durante o dia, fica mais agressivo, irritado, mau humor. Exatamente. Impaciente, né? Tá dando patada em todo mundo. Poxa, hoje eu não tive uma noite legal. Mas criança é assim, né? Criança é muito nítida. Nossa! Né? A gente consegue. Eles são tão puros, né? E tem sintomas físicos também, que é o que a gente falou. A pessoa tem mais dor de cabeça, ou ela sente... É muito comum a gente sentir tensão muscular. É verdade. Então eu já fico mais dores, eu já tô incômodo ali, né? Eu já sinto que meu músculo não relaxou o suficiente durante a noite. E aí, se isso acontece pelo menos 3 vezes na semana, por pelo menos 3 meses, tem que acender a luz vermelha. Epa, tem alguma coisa de errado. Aí a gente vai chamar de doença insônia, né? O transtorno de insônia. E aí tem que procurar vocês. Aí né? tem que procurar ajuda profissional. Tem que procurar, porque se a gente vai deixando, parece que vai piorando. É uma né? bola de neve. É uma bola de neve. E vai causando problemas no físico também, né? Não só no mental, às vezes no físico também. Que Exatamente. É uma cadeia, né? Aí você não vai pra academia, porque aí você tá meio, né, estressado, e aí pronto. E aí acaba virando uma confusão na vida da gente. Mas eu, assim, tem um horário que eu durmo bem, que é esse primeiro momento, né? Eu gosto de falar sempre o que acontece comigo, que é muito real. Então, assim, das 9 até a 1 da manhã eu vou bem. Depois eu tenho sono leve. Mas até então vai bem. E agora que eu estou atravessando a menopausa, talvez por conta, né, dessa confusão hormonal, o meu sono ficou mais leve ainda. Mas depois da meia-noite, sabe? Assim, acontece isso mesmo? Acontece. Nós mulheres somos muito suscetíveis aos hormônios. Então, nem me fala. Período pré-menstrual,
Gravidez, período de pós-parto e menopausa, nós sofremos muito. Preocupação. Sim. Né? Aí Isso, então assim, só pelo hormônio, nesses períodos a gente já sofre mais, com aumento de chance de transtornos psiquiátricos, desde alterações no humor, labilidade, ficar mais deprimida ou mais ansiosa, como também transtornos do sono. Então isso pode acontecer, é bem comum, na verdade. E esse período da transição, né, para menopausa, a gente chama de climatério, é super turbulento do ponto de vista hormonal. Né, à toa que é a época que vem lá os fogachos, né, as ondas de calor, de sudorese, que inclusive é uma das coisas que incomodam no sono. Né? Então, mulheres nessa fase de transição no climatério, é muito comum acordar à noite, né, com as ondas de calor, corpo todo molhado, todo suado, e é um dos fatores que contribuem para o sono ruim. A parte boa é que regulariza. Né? Regulariza mesmo. Longo, é um processo. Leva uns 2 anos até para algumas pessoas, mas depois regulariza. E eu confesso que a vida saudável ajuda muito. Isso. Né? A vida saudável, ela interfere positivamente. A relação entre o sono e a enxaqueca, eu quero, né, falar bastante disso, porque as pessoas reclamam muito, doutor, sobre essa tal da enxaqueca, que parece que depois da pandemia, né, agravou, veio com mais força, assim, para dentro das famílias. E não só em adultos, às vezes criança, né, sente a dor de cabeça. E tá relacionado com o sono? Sim. Dor de cabeça, né, dor de cabeça como um todo, 90% de todo mundo da humanidade vai ter em algum momento da vida. Vai. Então, é a doença neurológica que mais acontece. A principal, né, ao contrário do que todo mundo pensa, não é a enxaqueca. A principal é uma chamada cefaleia tensional. Eu brinco que é a prima boazinha da enxaqueca. Sim. A enxaqueca entra como a segunda principal causa, mas aí sim, mais grave, mais incapacitante, porque a enxaqueca ela tem um potencial de intensidade de dor maior. E aí a gente vê índices, né, de pessoas que faltam na escola, no trabalho, que perdem compromissos por conta de dores de cabeça da enxaqueca, é enorme, né? Então, o impacto social, laboral da enxaqueca, ela é gigante. E aí entrando naqueles pilares, né, para a gente tentar controlar a enxaqueca, evitar estresse, se alimentar bem, tentar descobrir, atividade física, sono entra, né, como um desses pilares importantes. Então faz parte da prescrição de um bom neurologista para quem tem enxaqueca, dormir pelo menos 7 horas por noite, né? E tem que ser um sono de qualidade. Às vezes a gente vai ter que intervir medicamente, às vezes com dicas comportamentais, Maria Fernanda pode falar um pouco depois, mas a gente tem que trabalhar o sono, né? Não dá para uma pessoa com enxaqueca, né, o médico ignorar o sono dela, não. Tá dormindo 4 horas, tá bom. Não, a gente tem que trabalhar isso, tem que reeducar o sono, tem que falar de higiene de sono, tem que garantir, né, a profundidade do sono, então tem tudo a ver. Para né? reduzir, né, esses episódios que acaba com a pessoa. Eu acho que acaba mesmo. Destrói né? vidas. Destrói vidas. E tem aumentado. Será que tem a ver com o momento emocional, né, das pessoas? Ou tem a ver com o quê? O que vocês acham, assim, né, dentro da área de vocês? Você pode falar um pouquinho de ansiedade, depressão, né, com dor de cabeça, mas relação eu acho que até direta. puxando o gancho que você colocou, que a principal enxaqueca é a cefaleia tensional. Exato. Né? Então, pensando na cefaleia tensional, aí a pessoa que vem decorrente do quê? Estresse, preocupação. Então, assim, é como se a gente pensasse que tem um conta-gotas todos os dias, né? Nossa conta emocional é uma conta de banco. Então, você acorda, você pega trânsito, você uma tem gotinha, a dificuldade, a gotinha vai caindo ali. Então, eu peguei fila, aí eu cheguei atrasada, aí eu já tenho as metas para cumprir, aí eu tenho um intervalo curto de almoço, aí eu já tenho que correr, aí depois eu vejo pouco meus filhos, aí eu chego em casa, aí não dá tempo de comer direito, vou comer o salgado que deu tempo ali na hora. Não deu tempo de fazer exercício. Pula exercício, exatamente. Então isso vai somando e o aumento do estresse vai piorando. E aí a cefaleia tensional vai acontecer com certeza. E também os transtornos psiquiátricos que vão acabar influenciando e interferindo no sono, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que juntar vocês dois, fazer uma consulta com os dois, né, para poder administrar. Porque assim, tem como... tem uma solução, né, para essa pessoa, ela tem como melhorar o sono. Aqui a gente fala tanto com vários tipos de convidados, de especialistas, mas assim, aonde que ela pode começar a aprender a dormir, sei lá? Sim, Solange, é engraçado que hoje em dia o pessoal quer
respostas prontas e imediatas. Sim. Então é muito mais fácil eu conversar com o meu vizinho, pegar o remédio que ele toma, que é ótimo Claro. para dormir, do que eu ter que fazer toda uma mudança na minha qualidade de vida. Né? Mas hoje em dia, quando a gente vai falar, inclusive, de tratamento para insônia, o padrão ouro é o quê? É o que a gente fala da terapia cognitivo-comportamental para insônia. Nossa, uma terapia para insônia, mais do que remédio, mais do que Verdade. remédio. Porque essa terapia, Inacreditavelmente ela vai- resolve a maior parte a dos maior casos. parte dos Que casos, legal. porque ela vai trabalhar o quê? Todos os meus hábitos de vida. Então tem o que a gente fala de higiene do sono, são medidas comportamentais que a gente segue e que ajudam muito na qualidade do sono. Sono. Então, quando a gente vai falar de higiene do sono, por exemplo, a cama tem que ser vista como um lugar para dormir. Exato. Dormir e ter relação sexual. Só. Pronto, só. Não é para eu ler, não é para eu ficar no celular, não é para eu ficar assistindo TV. Quantas pessoas não têm TV no quarto? É verdade. Né? Não é para eu ficar estudando. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A atividade física, ela é muito boa, mas o ideal é que a gente termine ela pelo menos 4 horas antes do horário de Antes. dormir. Sim. Cafeína ou café. Só que a gente pensa só em café. Tem chamate, Coca-Cola. Chá verde, chá muita coisa. preto. Exato. Sim. Então, essas substâncias com Refrigerantes. cafeína, a gente tem que evitar de tomar, assim, até 4 horas da tarde no máximo, mas cada um vai sentir no teu organismo. Chegou, se você for ver antigamente, né, minha família de uma cidade tem 10 mil habitantes, você vai lá ainda à noite, é bem escurinha, aquela luz do poste é fraquinha, você tá dando ali a resposta pro teu Tá. corpo de que é pra dormir. Hoje em dia aqui, Nas imagine, grandes se olhar cidades, 10, 11 da noite, Tá tudo aceso. outdoor, é luz azul, essas luzes que deixam a gente ativo. Então o corpo não entende que é para descansar. Então o que a gente orienta? Que nem você falou, às 7 eu já vou pro meu quarto, eu já começo a fazer meu ritual, o teu corpo já tá entendendo, opa, estamos desacelerando para dormir. É. Então a gente fala, em casa, tenta deixar uma luminosidade mais reduzida, às vezes Tentar só o usar Na abajur, casa toda. Abajures, né? Jogo É de isso. luz indireta. para ir mostrando pro organismo que, ó, daqui a pouco a gente vai descansar. Sim. Então são medidas que a gente Induzindo, né? faz, por incrível que pareça, não dormiu bem, evite de dormir durante o dia, o cochilo durante o dia atrapalha muito a qualidade do sono, também à noite. Então isso também é uma recomendação que a gente faz. E assim, a prática de atividade física, como eu disse, a nossa conta bancária emocional ali, se só foi caindo conta, eu só fui sacando dinheiro, eu lá. não depositei, ela vai ficar negativa. Então eu preciso investir em coisas boas também. Sim. Atividade física, uma alimentação mais saudável, Lazer. ter um momento de lazer que seja 20, 30 minutos, mas Uhum. aquele momento que eu desligo, que eu consigo me conectar comigo mesmo. Meditação, né? Exato. Muito bom. Um banho. A gente, banho a gente é fala que a gente não maravilhoso. sabe o poder que o banho tem, que geralmente a gente leva todo mundo pro banho com a gente, né? Então eu levo a briga com o marido, com o chefe, eu tô lá pensando, a única coisa que eu não presto atenção no banho. A partir do momento que eu me proponho a tomar banho, prestando atenção de fato, sentindo a água Maravilhoso. caindo, o sabonete, o Tô cheiro, quentinho. O cheiro como o meu corpo vai quentinho. relaxando, pronto, é uma outra experiência legal. e já me ajuda ali, é uma moedinha a mais que eu coloco na minha conta ali para ajudar. É verdade, que coisa boa, né? E a gente, eu falo o seguinte, que a noite depende do dia. Então, se Exatamente. durante o dia você teve um dia assim muito estressante, um dia de muita preocupação, a noite não vai ser boa. Então a gente tem que preparar para a noite Exatamente. nesses pontinhos durante o dia, né? E a grávida, então, ai meu Deus, eu lembro de mim, mas eu acompanhei minhas filhas. Oh, que dó. A grávida sofre, né? Só. Durante esses meses. Porque assim, os hormônios já mudam, mas ela tem mais sono, não é? Ela tem, no início da gravidez, Sim. pelos hormônios que são liberados, ela fica mais sonolenta. Tem grávidas que ficam a gestação inteira. Mas no final, ela começa a ter mais sono pela própria privação, porque o sono já não tá tanto de qualidade. É isso, você vê, Bebê toda vez que eu vou Ai, virar de um judiação. lado ou do outro, eu tenho que acordar. Quadril, então são né? micro despertares. Dor. O quadril dói Quadril. mais. Porque Não é como qualquer posição que fica Lombar. Como o corpo legal. está sendo preparado para o canal do parto, né? O quadril vai dilatando, Nossa. fica mais frouxa das mesmo. articulações, e aí inflama, dói. Dói. E aí a pessoa vai virar à noite, a grávida, a gestante, Sente a tem dor. dor e desperta. Então, às vezes, aquele
aquele pinguinho de dor, mas que faz o sono dela superficializar Sim. e até o sono voltar a ficar profundo. Aí vem mais uma dorzinha e vai... Nossa, que difícil. Então vai né? aquela E noite, esses né, últimos dias? que bate um tempo bom de sono, mas que não é um sono reparador, né? Exato. Esses últimos dias, nossa, eu me lembro que eu não dormia. E depois, menos ainda, porque quando o nenê chega... Pronto. A gente até mudou o lado da cama, né, por causa do quadril nessa gestação, porque tem um lado que ela vira melhor. Ah lá, muito bom isso, né? Eu acho que quando o nosso companheiro, ele entende, porque ele tem que entender o que acontece, né? Ele não pode falar, ai, você é chata, você tá chata. Ai, você só reclama. Você só reclama. Né? É porque tem só que tem na parceria. Só tenho que reclamar, gente. Não tem nada assim, então, né? E todo ônus é da mulher, né? Ela que muda corpo, Nossa. Ela que tem os sintomas das cargas hormonais, ela que passa pela dor do parto, né? Eu falo pra Maria Fernanda, Nós é muito somos cômodo luz. pra gente, homem, escolher ter outro filho, né? Então, quando a gente muito sentou cômodo. pra escolher o terceiro, Se eu falei, ter o meu, terceiro ou não. o meu peso na decisão é 10%, porque é você que vai ter que ficar longe da carreira vale por a alguns pena. meses, é você que vai ter transformação do corpo. Ai, mas vale muito a pena, Mas né, vale, gente? vale. Você É vê o uma sorrisinho ali, delícia. o abracinho quando chega em casa, Ai, já que vale coisa tudo, boa! né? E passa rápido, Passa né? rápido. 37, essa semana minha filha fez, meu Deus do céu! 4 A outra netinhos já, né, 35, Solange? 4 Olha netos, só. que coisa que deliciosa. delícia. Mas E aí eles estão mas nessa dá idade pra de aproveitar vocês. mais sendo mãe ou avó, hein? A gente Avó. fala que ser avó é mais gostoso, né? Como Dá pra- é dá pra mimar. delicioso! Não, às vezes elas viajam, né? Deixam os bebês comigo. E eu acho uma delícia, assim, até dormir mal, né? Esses Isso. dias não tem problema, porque depois eu vou dormir bem, né? Exato. Ai, chega domingo, eu falo, tchau, a vovó vai dormir. E minha filha, tchau, mãe, agora eu sou... Eu que não vou dormir. Não, eles de férias, os pais acordados. O pai dela que fala, né? Ó, eu só vou estragar, hein? Criar eu já criei você. Agora Ah, eu só vou também, estragar a as gente só crianças. estraga. Ai, meu Deus, a minha filha, mãe, você foi dar isso agora, ele vai almoçar. Eu, mas é que eu esqueci, ele pediu. É uma delícia. Bom, voltando aqui, gente, falando dessas dorzinhas de cabeça, eu queria saber a diferença da cefaleia e enxaqueca, porque às vezes as pessoas não sabem, né? É bom a gente explicar direitinho. Médico adora inventar termo difícil, né? É. Então, cefaleia Meu Deus. é dor de cabeça. Pronto, é a mas tem palavra um que lugar... significa. E aí, quando eu entro em dor de cabeça, aí a gente tem dezenas de doenças que poderiam gerar. Tá. Então, a cefaleia tensional, que eu falei, enxaqueca, cefaleia em salvas, o head stapling headache, tem vários, né? Então, a enxaqueca é a mais famosa, de longe. Porque Mas você quando sabe, eu falo né? cefaleia, né, o médico só tá querendo dizer dor de cabeça. E aí a dor de cabeça, né, legal que você perguntou, aonde dói? Depende de pessoa para pessoa e do diagnóstico. Por exemplo, a enxaqueca ela tem uma tendência a ser, às vezes, só de um lado da cabeça, não sempre. Mas a pessoa tem a dor só do lado direito ou só do lado esquerdo, pode ser na frente ou no meio. Já a cefaleia tensional tem uma tendência de ser no meio, em peso, dos dois lados. Então, essa caracterização da dor, né, da cefaleia, da dor de cabeça, se é de um lado ou do dois, se é só em peso ou se pulsa, se dá enjoo ou não, se tem problema com claridade ou não, se piora com a atividade física ou não, o médico vai juntando esse quebra-cabeças para chegar no diagnóstico que explica a dor de cabeça dela. Sim. Então, cefaleia é o sintoma, né? Enxaqueca já seria um diagnóstico, já é uma doença. É uma doença. É hereditário? Pode ter, né, uma relação hereditária, sim. É muito comum a gente ver pessoas com enxaqueca que tem no histórico tios, primos, avó, né, que tem pais, enfim. Não necessariamente, né, não quer dizer assim, eu tenho, meu filho vai ter, mas meu filho tem mais chances por eu ter. Né? Então, pode ter uma relação, sim. Pode ter. A história do café, né? A pessoa fala assim, eu não tomei café hoje, eu vou ficar com dor de cabeça. Tem o alimento com a dor de cabeça? Por curiosidade, né, assim... Tem coisas que surpreendem quando a gente vai estudando mais e se aprofundando mais. Quando a gente coloca numa estatística maior, um panorama maior, a gente se surpreende. Então, os estudos atuais disso na enxaqueca mostram que sim, mas só em 5 a 10% das pessoas. Sim. Ou seja, né, a gente está acostumado... né, a abstinência daquilo. Então, a gente está acostumado a pensar que café, chocolate, queijo vai piorar a dor de cabeça em todo mundo que tem enxaqueca. Não, numa minoria, 5 a 10%. E normalmente quem tem é só um alimento, né? Todos.
Que qual que é o legal. meu ponto aqui, né? Aquele negócio assim de evitar tudo em todos não é tão legal. Porque, poxa, eu já tenho a chatice das dores na minha vida, ainda vou deixar de comer alimentos que eu gosto? Não, vamos analisar caso a caso, né? Sim. Será que para você o café tá fazendo mal? E aí entra os contrassensos, né? Para alguns, café é tratamento, né? Tem pessoas que o café não deixa ter dor de cabeça. Se você reparar, pela abstinência. Não, mas se você reparar, também tem fórmulas de analgésicos para dor de cabeça que são super famosos, que tem cafeína. Exatamente. Né? E tem alguns tipos de dores de cabeça, né? Por exemplo, a cefaleia hipnagógica, entre outras, que o tratamento é cafeína. Então é muito contrassenso, né? Então, muito legal. Acho que assim, o segredo é a análise individualizada, né? A gente não tá mais naquela medicina Ctrl-C, Ctrl-V, copiar, colar para todo mundo. Tem que enxergar e descobrir aquela pessoa e ver as particularidades dela, e a gente só vai evitar alimentos se for necessário. E a mesma coisa para as labirintites, para tontura, é a mesma lógica, né? Eu só vou evitar alguns alimentos para algumas poucas pessoas que precisam, né? Vamos falar sobre sonambulismo, porque tem gente que tem, né? E eu queria explicar um pouquinho o que é o sonambulismo e a diferença, né, dele. A diferença do sonambulismo com a insônia tá associado, é a mesma coisa? Bom, o sonambulismo, basicamente, é quando a pessoa ela tem movimentos, né, durante o período de inconsciência do sono. Então, é mais ou menos... Ela tá dormindo. É mais ou menos aquilo que a gente vê nos filmes, né? A pessoa, ela levanta, ela caminha... Ela abre o olho. Ela abre o olho, só que ela não tá retendo aquele momento como presente. Ela tá no mundo onírico, no mundo dos sonhos. Nossa! Só que ela tá ali andando, fazendo as coisas. Normalmente no sonambulismo a pessoa não consegue fazer movimentos complexos, mas movimentos simples ela consegue. Qual que é o meu ponto aqui? A gente fala, né, poxa, para proteção, fecha a janela, fecha a porta, mas só fechar a janela não, tem que pôr uma tranquinha. Fecha a porta com a chave, tira tapete para não cair, tira móveis que podem, né, a pessoa machucar, ser pontiagudo. De forma alguma a pessoa vai ter acesso à escada. Então, movimentos complexos, como virar uma chave, provavelmente ela não vai conseguir fazer. Mas abrir a porta, ela conseguiria. Então, né, tem essas curiosidades. Nossa, criança, e aí adulto, todo mundo. É um morto-vivo, né? É um piloto automático, né? A pessoa tá fazendo ali, muitas vezes ela fala coisas, né? E no outro dia ela não faz ideia que aquilo aconteceu. É um transtorno do Desliga. sono. Mas é diferente da insônia. É diferente. Né? E pode ser desencadeado por medicamentos. Tem alguns medicamentos que podem, né, deixar nesse estado ou nesse grau de amnésia de eu não lembro, eu fiz, não lembro, e depois a pessoa vai ligar no dia seguinte quando alguém da família vai conversar com ela e vai falar. Eu tinha um paciente que, né, tava ele e a esposa, né, e aí comentando, né, tal, ele, poxa, uma coisa que não tá legal, né, é relação sexual, a gente não tá tendo, tá. A esposa olhou pro lado e riu, aí ele continuou falando, ela, não, você tá falando sério? Aí ele, tô. Não, gente, teve ontem, anteontem, 4 vezes na semana, ele tomava o remédio dele pra sono. Depois que ele tomava, ele tinha relação, ele não lembrava. Ele apagou, né, todas as relações que ele tinha tido com a esposa nos últimos meses. Na cabeça dele, fazia meses que eles não tinham relação. Gente, porque ele estava fazendo num piloto automático, né, num modo sonambulismo, por conta da ação desse remédio que ele tomava. Olha que coisa maluca, né? Que coisa maluca, gente. Então, o sonambulismo é bem isso, né? A pessoa não faz ideia. Ela não lembra, não faz ideia. O nosso cérebro, ele é muito interessante, né, gente? Pois é. Porque os cientistas, né, as pessoas estão estudando ainda toda a capacidade que a gente tem aqui dentro dessa cacholinha e que a gente não dá nem atenção. Né? E quando a gente fala, né, dos distúrbios do sono, sempre tem essas coisas diferentonas, né? Nossa. Então, por exemplo, o sonambulismo, mas, por exemplo, também o terror noturno, que é muito comum na infância. Muito. É desesperador o meu neto teve. Quem presencia, né? A criança acorda desesperada, gritando. Né, e ela não sabe por quê. Ou fale que vai inconsolável. Não. É inconsolável. Ela não sabe por quê. E aí, de uma bela hora, para e volta a dormir. De repente, para e volta a dormir. Mas o nosso filhinho teve também alguns episódios, né, no comecinho. Então, o que a gente faz? Porque, assim, a mãe, às vezes, o pai não sabe o que faz, né? Tenta acalmar, fica quieto, dá água, não dá.
tem uma situação. Você vai acolher ali, você vai falar, mamãe tá aqui. Por mais que ele não entenda, mamãe tá aqui e tal, porque isso vai passar. E ele vai voltar a dormir. Então você fica ali até. Acho que a melhor dica é não se desesperar. Exato. Né? Isso não se mesmo. Desespere, né? E distrair, né? Vai passar. Distrair seria uma boa. Exato. Também, né? E tenta ali, que ela falou, acalmar, acolher da melhor forma, né? Proteger, mas né, se acalme, né? É desesperador ver a cena, né? Mas a criança não tá sofrendo, né? Isso. Então É é importante. Muito interessante. E a gente tem uma pergunta aqui também que eu acho muito legal. Ervas fitoterápicas, fórmulas à base de passiflora, camomila, valeriana, é isso? E valeriana. São vendidos livremente nas farmácias. Outro dia até eu estava falando sobre um medicamento que tem passiflora, né? É bom. Esses fitoterápicos, você acha que funciona? É assim, hoje em dia a gente não tem uma evidência científica de que eles funcionam para todas as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que não funciona. Sim. Tem pessoas que tomam e dizem, nossa, para mim foi maravilhoso. Tem gente que vai falar, olha, para mim um chá de maracujá para enxaqueca vai ser melhor. Não vai funcionar mesmo, né? Mas até para insônia. Então, o que a gente vê? Né, quando melhora provavelmente pelo efeito placebo. Para a ciência é como eles enxergam. Tá. Mas a gente sempre fala, o pessoal colocou, individualizado. É verdade. Para mim faz mesmo. efeito, gente, ótimo, pode usar, né? Então assim, mas de novo, lembra que a gente falou que o principal padrão ouro ali para o tratamento da insônia são medidas comportamentais, a TCCI, que me ajudam. Então não adianta eu só lá me entupir de chá, de qualquer outra coisa, de passiflora tomar o pote inteiro, se eu não mudo os meus hábitos de vida, sim, se eu não estou equilibrando, gerenciando estresse, se eu não estou com uma rotina legal e adequada de sono. Então a gente precisa ali do combo, do conjunto. Mas sim, tem para várias pessoas isso acaba funcionando, então para quem funciona ótimo. E acho que também, né, entra a regra do não se automedique jamais, né? Embora sejam fitoterápicos, não são isentos de risco e podem interferir com o tratamento de outras doenças ou com algumas outras questões. Então, conversa com o médico, né? É aquilo, né? Uma análise individualizada, mas tem que ser um papo com o seu médico, tem que ser prescrito pelo seu médico. A própria melatonina, grávida não pode. Exatamente. Então a gente tem que tomar isso cuidado. Melatonina foi um problema nos Estados Unidos, ainda é, né? Porque lá é liberado, né? Livre demanda nas farmácias. Sim, nas farmácias liberado. Agora aqui também. Mas lá eles viram isso, né? Uma overdose de uso de melatonina, de automedicação. Nossa. E hoje a gente vê, né, pela ciência, pelos estudos, que tem indicações muito particulares. A melatonina não é para todos os casos e pode interferir em alguns remédios, não é legal para gestação. E a dosagem. Existem contraindicações. A dosagem que a gente usa no máximo até 6 miligramas que tem evidência. Lá você encontra comprimido de 10, 15, 20 miligramas. Meu Deus. Então aí faz até um efeito reverso, não é? Paradoxal, porque a pessoa fica mais agitada porque ela teve um excesso ali de melatonina que ela tomou. Não, e as pessoas estão se medicando, né, pelo vizinho, né, por indicação, e isso não pode acontecer. É muito perigoso. Porque é isso, né? Deu certo com o fulano, quer dizer que vai dar certo com você. O balconista da farmácia sugeriu, mas, né, ele não te conhece como paciente, ele não é o seu médico para saber. Não, e a pessoa olha, ela fala assim, é fitoterápico, são ervas, né? Pois é, então, não é várias sempre ervas assim, que né? interferem com outros medicamentos, com anticoagulantes, com vários remédios, e pode dar uma série de complicações. Então a gente tem que tomar cuidado. Por favor. Agora vamos falar da labirintite. O que é a labirintite? Por que ela aparece? Por que ela existe? Que eu quero eliminar esse fato. Contextualizando, né? Vamos pensar que labirintite é um apelido. Como assim? A palavrinha é boa, pegou, entrou na moda, nunca mais saiu. Então acaba que não só, né, todo mundo, as pessoas estão ouvindo a gente, mas também os profissionais de saúde, eles generalizaram o termo. Tudo é labirintite. E se usa como labirintite. Mas o que é importante, né, a gente entender? Que labirintite é um apelido e não tem problema você usar, desde que você entenda que por trás dessa palavra tem dezenas de doenças diferentes. Como assim? Eu tenho, né, várias doenças que acontecem no labirinto e dão tontura, várias que acontecem no nervinho do labirinto, várias que acontecem no cérebro
E tudo isso está sendo chamado de labirintite, mas cada uma tem um tratamento diferente. Então, assim, tem labirintite, legal. Próximo passo é você buscar um médico para entender o que está gerando a sua, aspas, labirintite. Porque o tratamento vai ser totalmente diferente. Diferente. Totalmente, Olha, né? que interessante. Totalmente. E aí a gente entra, né, na curiosidade maior que a principal causa do que é chamado labirintite é uma doençazinha chamada, né, os nomes são péssimos, VPPB, vertigem posicional paroxística benigna, os nomes são péssimos. Meu Deus. A gente fala que é a labirintite dos cristais soltos, né? Que Lá no labirinto? Lá no labirinto a gente tem alguns cristalzinhos que estão grudados numa gelatina. Às vezes esse cristalzinho solta e aí ele começa a irritar o labirinto e gerar crise de tontura. Quando? Quando a pessoa olha para cima, quando ela deita na cama, quando ela tá deitada na cama e vira de lado, quando ela agacha e levanta muito rápido. Então hoje a principal causa de tontura no mundo. E essa doença não precisa de remédio para ser tratada. Ela é tratada com o que a gente chama de manobras de reposicionamento. O médico, né, ou o profissional de saúde treinado para isso, ele vai performando movimentos com a pessoa, com a cabeça e com o corpo, para devolver aqueles cristalzinhos de volta pro lugar. Então, né, relatos de pessoas que eles não conseguem deitar, que, né, dormem em sofás, em chases, né, ou com a cabeceira super alta, com 3, 4 travesseiros. Pessoas que muitas vezes tiveram prejuízo em profissão porque precisam movimentar, né, a cabeça. E atrapalha a qualidade de vida. E é uma doença que vai ser por aí, né, rotulada como labirintite, vai se passar remédios para essas pessoas, né, os famosinhos aí do mercado, e a pessoa não vai melhorar nunca, porque se não fizer a manobra, a pessoa não melhora. Que legal saber isso, pai! Ai, meu pai assiste. Pai, eu resolvi o seu problema. Porque meu pai, ele sempre foi bom de cama, sempre dormiu bem, né? E de uns 10 anos pra cá, ele tá com a tontura. E ele não pode, então assim, descer um pouquinho mais, já roda. Por que tá associado com o estômago? Porque, né, isso todo mundo me pergunta. Quando a gente tem a vertigem, que é a sensação das coisas girar, balançar, isso hiperestimula uma areazinha do cérebro chamada centro do vômito. E aí a pessoa sente náusea. Na hora. Então é batata, assim, muita gente, né, todo mundo, mas muita gente tem uma porcentagem, né, interessante das pessoas que sofrem de tontura, elas reclamam de náusea junto. Porque, né, como o cérebro recebe a sensação de vertigem, e aí eu tenho esse hiperestímulo na areazinha postrema, que é a área do vômito, precisa saber esses nomes, e aí isso me gera náusea como um sintoma associado da vertigem. E temos casos reais aqui. Maria Fernanda já teve o cristalzinho solto 2 vezes, né, mostrando que pode soltar em qualquer pessoa, em qualquer idade. Não é porque balançou a cabeça? Solta então... ou ao acaso, um belo dia solta, ou pode ser por pancada. O cara sofreu um acidente de carro, o cara luta boxe, o cara bateu a cabeça no móvel em casa. Por posições anormais da cabeça por muito tempo, vou dar exemplo, né? Dentista, tem que ficar inclinado muito tempo para ver a boca do paciente. Pintor, tem que ficar olhando pro teto, às vezes horas para pintar o teto. Um mecânico de automóveis embaixo do carro. Então tem profissões onde a pessoa tem que ter a cabeça pendurada, né? Pendida para trás por muito tempo, isso facilita soltar. Mulheres com problema de osteoporose depois da menopausa, porque os cristalzinhos danados são de cálcio, né? Osteoporose é um defeito de cálcio, então pode ter a ver. E movimentos de alto impacto, né? Aquelas pranchas vibratórias, né? Pessoas que praticam mountain bike, motocross, então vibração muito extrema, né, da cabeça. Mas metade das vezes solta ao acaso. Maria Fernanda mesmo dormiu ao acaso. Um belo dia acordou com os cristais soltos. Né? Eu fui fazer uma foto um dia... meio que de ponta cabeça, assim, pronto, passei aquele dia enjoada, tonta. E... Tem gente que dá sorte, pode até ser o seu caso, viu, Solange? Tem gente que o cristalzinho solta e volta sozinho. Sem precisar de manobra, né? Não é todo mundo, é uma minoria. A gente aprende a fazer essa manobra ou só vocês? Olha, né, o profissional ele tem que supervisionar, ou ele faz presencialmente ou online. Saiu um estudo na Coreia do Sul, onde, né, a gente aplica um questionário e a pessoa se auto-aplica a manobra. Só que isso ainda não está, né, difundido. Eu até desenvolvi um site, né, pensando nessa aplicação para todo mundo do Brasil.
mas o CFM ainda não me autorizou. Não autorizou. Que Então eu pena. mandei para eles analisarem e tá em análise, né? Eu não tenho resposta nem positiva nem negativa, mas como é uma coisa muito nova, embora cientificamente comprovada, né? Eu achei melhor, mais sensato ter a aprovação do conselho para fazer uma coisa, né? Claro. Mais Bem segura para a população. todo. Porque as pessoas vão lá olhar e vão fazer. Exato. Eu já sei. Então, e aí a ideia é essa, né? A pessoa ela segue um algoritmo, né? Ela responde umas perguntas. Se não for sugestivo do cristal solto, não é para fazer nada. Então não é. Se for sugestivo do cristal solto, dependendo das respostas, Ela vai vai sugerir uma manobra. Onde ela vai ver a manobra sendo feita, né? No caso, um fisioterapeuta fazendo nele mesmo. E ela vai reproduzir. Inacreditavelmente, fazendo isso, né? Esse estudo da Coreia mostrou uma taxa de sucesso maior que 80%. Não, gente. Então, mais que 80% eu tô muito das feliz pessoas... pelo meu pai. Porque ele vai no poder... consultório, a taxa de sucesso é 90% a 95% numa primeira manobra. Não, e é engraçado que quando a gente fala de tontura, você falou ainda até com uma naturalidade. Você falou assim, nossa, meu pai sofre há 10 anos. Geralmente é assim. Não é que eu tô com tontura faz um mês. Não. Os pacientes, né, as pessoas que procuram sauna, assim, eu já estou há 5 anos, já estou há 3 anos. Então você imagina Décadas, o impacto né? disso. Não, gente. E aí a pessoa acha que não tem uma cura, né? E uma a gente forma tá de... falando do cristalzinho solto, mas todas as outras causas, a esmagadora maioria, né, salvo exceções, elas têm tratamento, né? Às vezes com remédio, né, ou muitas Às vezes outras, tem que colocar... mas a pessoa fica sem tontura. Esse remédio, ele vai ter a ação de organizar esses Exato, cristais. depende, né, da falha. Então, eu tenho uma doença onde eu tenho uma produção excessiva do líquido que preenche o labirinto. Eu dou um remédio para diminuir o líquido. Sim. Eu tenho uma outra doença que eu tenho uma inflamação do nervo do labirinto. Então, eu dou um remédio para desinflamar. Eu tenho outra doença que eu tenho um distúrbio de serotonina no cérebro gerando tontura. Eu recalibro serotonina. Dando exemplos, né? Sim. Como são mais de 40 doenças, cada uma A tem o seu meningite, tratamento particular. A meningite muito grave pode invadir, né, a bactéria ou o vírus invadir o labirinto e aí dá o que a gente chama de labirintite infecciosa, porque foi a infecção. Essa seria a real, vamos brincar assim, Sim, a real labirintite. Raríssima, né? Então, a verdadeira labirintite, a real, ela quase não acontece. Estatisticamente, né, é difícil um médico, na vida dele, presenciar uma real labirintite. Nós trabalhamos com tontura, sim, né? A gente vê vários. Vocês têm uma diferença da vertigem? Deve ter, né? Vertigem é um... A vertigem, ela é quando gira ou balança, é uma percepção normal de movimento, então a vertigem é um tipo de tontura. Então vamos brincar que a vertigem está dentro do conceito geral de tontura. Tá. É que a tontura ela pode ser um estranhamento na cabeça, ela pode ser uma sensação de quase desmaio, tipo quando levanta rápido. Ela pode ser uma sensação de oco, de vazio, pode ser uma vertigem. Falta de ferro também? Anemias falta podem dar, anemias. né? Mal-estar, né? Estranhamento E aquela no corpo. vertigenzinha rápida, né? Então Exato. a vertigem é diferente porque ela vai e passa, né? Exato. E aí, né, a gente entra fazendo um gancho aqui, aproveitando a Maria Fernanda, na temida vertigem fóbica. É quando a vertigem, a tontura, ela tem tudo a ver com o emocional. Né? Então... Quer falar um pouquinho, né? De ansiedade? Que é isso que eu falo, pegando o exemplo do teu pai, né? Sim. A pessoa, ela começa a se limitar cada vez mais. A tontura vai acontecendo ali e ela começa a se privar de fazer coisas que ela faria normalmente por medo de ter tontura. Né? Então, tem muitos pacientes que a gente acaba tratando junto porque eles acabam desenvolvendo essa fobia, né? É o medo. Não vou, da última vez eu tive crise, então, a pessoa tem medo. A tontura começa a gerar ansiedade, né? Justamente por isso. Então, a ansiedade é uma resposta que o nosso corpo produz para nos proteger. Então, eu preciso da ansiedade para me proteger. Mas a partir do momento que ela fica em excesso, que ela começa a me privar de fazer as coisas, que eu me esquivo de situações por medo de ter algum se tornar constante. Ela começa a trazer junto os sintomas físicos de taquicardia, coração acelera, dá aquele embrulho no estômago, a mão começa a suar frio, começa a ter desconforto, aí essa ansiedade já não está mais natural. É a ansiedade que a gente fala patológica e que começa a me trazer prejuízo e aí precisa de tratamento. E muita gente, né, que tem tontura e desenvolve a vertigem fóbica, né, ou tontura perceptual, que é outro nome, TPPP, os nomes são horríveis. Meu Deus! É muito comum a pessoa, assim, ser
rotulada, taxada de, isso é só emocional. E tá tudo errado. Primeiro, porque se fosse uma consequência do emocional, né, não é à toa, isso é grave, isso merece atenção médica, Merece né, como um quadro mesmo. de ansiedade e depressão. Mas no normal, né, no geral, na maior parte das vezes, a ansiedade é consequência da tontura e não causa. Então assim, não, tira a tontura da minha vida, eu não ia estar ansioso. Eu ia perguntar isso. Né? Então, Legal. se a gente trata a tontura, a ansiedade vai embora, né? A gente trata as duas coisas juntos, porque a pessoa está ansiosa, está preocupada, está angustiada, desesperada pelas privações e perda de qualidade de vida que a tontura trouxe para a vida dela. Nesse momento, por exemplo, que acontece, ou a tontura ou vertigem, tem algo que a pessoa pode fazer? Então, por exemplo, levantar ou deitar ou respirar, é só para passar aquilo. Sentar, ela tem que sentar. O que a gente pode ajudar todo mundo? Porque às vezes acontece, a pessoa fica desesperada, né? E, por exemplo, ela está dirigindo. Perfeito. Né? Eu até desenvolvi uma brincadeirinha com a palavra tontura para a pessoa lembrar o que fazer nesses momentos. Né? Então começou a girar tudo, começou a ter uma crise de aspas, né? Labirintite, de tontura, vertigem. Primeiro T tem a calma. Calma, né? Controla a cabeça. Piora, né? Embora existam causas graves, é uma minoria, então calma, né? Assim, não vai morrer, não vai acontecer nada mais grave naquele momento, né? Sim. Aí vem o O de oriente. Então, com as mãos, você vai tocar na onde você tá, para você sentir onde tá a parede, onde tá a mesa, onde tá a cadeira, para você se situar. Perfeito? Boa. Aí vem o N, não fique em pé. Então, você se situou, você vai sentar ou deitar. Por quê? Qual que é o medo? Na crise você cair. Quebrar um braço, bater cabeça, sangrar a cabeça. Então você se situou, se orientou. N, não fica em pé, você vai sentar ou deitar. E me perguntam, sentado ou deitado? Depende da pessoa. Depende. Tem gente que se sente mais confortável deitado, tem gente que se sente mais confortável sentado. Sim. Por exemplo, seu pai lá que você deu exemplo, provavelmente ele vai preferir ficar sentado, porque deitado às vezes vai até piorar. Então depende muito de caso a caso. Bem T-O-N, legal. aí o outro T, tranque a boca. Como assim? É muito comum numa crise de labirintite, alguém traz um copo de água com açúcar ou sal para pôr embaixo da língua ou comida. Não é legal porque, a gente falou, muita gente tem náusea. Então, se eu como ou bebo alguma coisa, a chance de eu ter náusea ou vomitar é muito maior. Muito maior. Então, né, tranque a boca. Aí vem o de U na força, né, calma, você já tá protegido, já tá sentado, não comeu nada, não bebeu nada. U na força para as próximas etapas. Sim. Aí vem o R, remédio. Qual remédio? Aquele que seu médico te passar. Hoje existem remédios abortivos de vertigem, que são, né, eu brinco, os apagadores de incêndio. Tá. A pessoa tá em crise. Existem Toma remédios que a gente encurta a duração da crise e a intensidade. Tem vários no mercado, né? E lógico, isso é uma escolha individualizada, você só vai tomar aquele que seu médico te mandar. Sim. E aguarde, toda crise acaba. Tem crises que duram segundos, minutos, tem crises maiores, horas, né? A dias, mas vai acabar, aguarde, né? A crise passar. E aí, se você tá tendo a primeira crise de vertigem da vida, ou se você tá tendo uma crise muito diferente de tudo que você já teve, vale buscar um pronto-socorro. E assim, se a pessoa estiver sozinha, eu Depois imagino... Depois disso tudo, né? Depois de proteger, aguarde aí, chama alguém para te ajudar a ir para um pronto-socorro. Quando eu tive, eu não quis alertar ninguém. O que eu fui? Engatinhando. Eu fui que nem gato mesmo, engatinhando, porque eu não consegui. Então eu fechei o olho e fui engatinhando até o quarto do meu filho, para não berrar, para não... Mas aí eu fui, né? Chamou ele. Eu chamei, então assim, de repente até um interfone, até o vizinho vai engatinhando. Exato. Não é uma boa? Ai, gente. Tem que descobrir, mas a maior parte das pessoas que tem vertigem, tontura, né, ou labirintite, é consequência de alguma coisa? Quando a gente vai falar, por exemplo, dos transtornos psiquiátricos, eles são transtornos que a gente fala dimensionais, eles não são categoriais. Então, por exemplo, se eu estou resfriada, né, se eu tenho um coronavírus, sim. Ou eu tenho ou não tenho Covid, não existe. Eu estou mais ou menos com Covid mesmo, hoje, né? Veio um vírus, pegou e... Agora, já nos transtornos... Uma coisa concreta, né? Claro. Nos transtornos psiquiátricos, eles são dimensionais, quer dizer isso. Eu posso estar mais ansiosa hoje ou um pouco mais para baixo, sem necessariamente ter um transtorno de ansiedade ou de depressão. Sim. E quando a gente vai olhar para as causas, elas são multifatoriais. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho, sim, uma influência genética, mas não quer dizer porque minha mãe tem, eu vou ter. Não, sim. Eu tenho uma influência. A forma como eu lido com a minha vida, as experiências de vida pela qual eu passei,
desde a gestação, Desde como sempre. foi o parto, Entendi. a minha infância, os Infância. traumas, como a minha vida hoje, trabalho, não trabalho, é estressante, não é, tenho válvula de escape, não tenho, pratico atividade física ou não, como minha Carga horária de alimentação, trabalho. não, Nossa, é uma Você pega tudo gama. isso, trânsito, durmo uma bem, não somatória, durmo, né? Durmo. tudo isso vai influenciar para que o transtorno apareça ou não. Então, nós temos esse lado da psiquiatria, mas também temos o lado da neurologia, que sofre, sim, influência, mas muitas vezes é um É isso. defeito que tá ali e que vem. Então, Sim. né, muitas doenças que geram tontura, a gente fala, né, a pessoa não tem culpa. Um belo dia começou, né, emplacou. Vai. Então, poxa, mas eu dormia bem, eu tinha qualidade de vida, a carga horária de trabalho está controlada e aconteceu. Então, né, infelizmente, algumas doenças que geram tontura, elas podem simplesmente acontecer. Como, por exemplo, o cristalzinho solto, né? Um belo dia ele solta e aparece. E pode não acontecer mais, né? Exato. Também. Exato. Ela pode, de repente, nunca mais ter. Eu tive, acho que, sei lá, uns 20 anos atrás. E nunca mais eu tive nada, Ótimo. né? Foi só esse dia que eu fui engatinhando. Você sabe que 30% da população mundial É vai ter isso. tontura em algum momento. Você entrou nessa estatística, né? É. Você, em algum momento da vida, 3 a cada 10 pessoas terá tontura, né? Puxa vida. Maria por Fernanda já algum entrou motivo nessa também. Ai, meu Deus, eu não quero entrar nunca mais. E a gente vê também, né? Eu não sei, eu falo muito da pandemia, porque depois da pandemia foi assim uma página nova na vida das pessoas, né? É uma vida diferente do que ela tinha, não é mesmo, gente? Então, assim, o excesso do trabalho, o excesso de preocupação, o excesso de tudo não é bem-vindo, né? Para qualquer pessoa. Então, a gente tem que cuidar também dessas causas, né? E fazer uma relação bem grande do que mudou na sua vida. Então, temos que procurar, né? Ressignificar, né? Isso. E de uma forma assim, aonde você possa ser uma pessoa nova naquele momento também, até nesses cuidados, né? Acho que a Maria Fernanda pode falar um pouco disso, né? A pandemia adoeceu muita gente, Nossa, mas gente. também ajudou muita gente a repensar A o estilo de vida. repensar. A gente começou, teve os dois lados, né? Eu acho que teve muita gente que, assim, a gente começa a valorizar mais onde eu quero gastar minha energia e onde eu não quero. Isso. Mas também teve aquele outro lado das pessoas ficarem um pouco mais acomodadas e se privarem mais de, não vou ficar, não quero mais voltar para o presencial, vou ficar só no home office por um conforto. Então, acho que tem os dois lados e a gente sempre tem que estar revendo. Tem. É isso, eu tenho que sempre ter esse olhar voltado para mim mesmo, o que faz sentido aqui, o que não é, o que é comodismo, o que não é, o que eu tô na minha zona de conforto, não quero pôr o pezinho para fora e não, e queira que não, o crescimento, ele envolve sair dessa zona de conforto. Então, acho que cada um tem que fazer essa avaliação individual. E ter essa consciência, esse discernimento, né? E procurar ajuda médica. Eu acho muito legal. E é uma curiosidade minha. Por que acontece os pesadelos? Por que a gente sonha com coisas, às vezes, né, tão ruins, sendo que você não passou um dia ruim. Você passou um dia bom, né? O que tem a ver os pesadelos? Ainda é um Não grande pode ser um desafio sonho para a bom? ciência, né? Porque assim, quando a gente está, né, nas fases profundas do sono, a gente está com uma atividade onírica, né, uma atividade de sonhos muito grande, quer seja sonhos bons ou sonhos ruins. Se aquele sono superficializa, né, por um pouquinho que seja, isso faz com que você lembre daqueles sonhos. Então, né, poxa, eu sonhei muito, eu sonhei pouco, significa que minha noite tá boa ou ruim? Não necessariamente, mas mostrou que em alguns momentos você superficializou e conseguiu lembrar uma parte dos sonhos. Agora, ter um conteúdo negativo é ruim? Não sabemos, né? O que a gente sabe, né, isso é muito doido, estudos pequenos, né, iniciais, mas que mostram, né, uma linha de estudo que vai crescer mais nessa lógica, é que idosos saudáveis que têm muitos pesadelos, eles têm mais chance de desenvolver Alzheimer. E adultos jovens que têm mais pesadelo, indícios, pode ter uma chance maior de ter Alzheimer no futuro. Nossa, Então, porque... Mas não é, Não assim, é... causa e efeito. Tá. Então é importante dizer, meu Deus, eu tenho pesadelo, vou ter Alzheimer. Não, gente. calma, Isso algo que a gente está começando a avaliar. Isso. E tem um grupo de doenças chamado sinucleinopatias, na qual a mais famosinha é a doença de Parkinson. Tá nesse grupo. Sim, é verdade.
Nessas doenças, quando a pessoa tem essas doenças, ela tem um conteúdo de pesadelo maior. Então, uma das características da doença é ter sonhos vívidos, sonhos mirabolantes, bizarros, estranhos e sonhos pesadelos, né? Com componente de horror, de terror. Então, a pessoa com doença de Parkinson, normalmente ela tem muitos pesadelos. Pessoas nessa linha, né, de doenças têm muitos pesadelos. Mas não só no lado neurológico, né? As pessoas que têm um quadro estão deprimidas, ou num quadro agudo de ansiedade, ou estão estáveis, mas fazem uso de antidepressivo, podem ter mais pesadelos também, porque tanto essas doenças quanto o antidepressivo, eles diminuem o tempo do sono REM, que é a fase do sono onde a gente tem os sonhos. E aí o nosso corpo, meio como uma defesa, o que ele faz? Ele torna os sonhos mais vívidos. Então os pacientes muitas vezes falam, poxa, mas eu tô sonhando demais, uns sonhos sem pé nem cabeça, uns sonhos estranhos. E simplesmente assim, aquilo não vai trazer mal para a pessoa, mas é ou pelo uso do antidepressivo ou porque ele está num quadro depressivo ou de ansiedade. Isso pode acontecer também. Muito interessante saber disso. E aí tem também, né, vale citar a alteração comportamental do sono REM, que é uma doença, que também pode acontecer muito dentro desse grupo, né, das sinucleinopatias, que é a pessoa teatralizar o sonho. Então, além dela estar tendo um pesadelo, ela tá lutando. Ela se mexe. Ela tá chutando, ela tá pai, batendo. Né? O meu pai é assim. Ele sonha e dá chute porque sonhou que tava jogando bola e aí tá. Então tem pessoas que têm tava isso. Tava brigando com o ladrão e acordou já batendo. Então tem pessoas que têm isso saudáveis, né? Mas dentro desse contexto de doenças neurológicas é um sintoma também. E é bom cuidar, né? É bom tratar. É proteção, né? Sim. Muitas vezes a gente tem que proteger o parceiro que tá com a pessoa. Tem que colocar os negocinhos lá no canto da cama. Não, como é que é o nome? Grade. Grade, pra pessoa não cair. Só cai da cama. É mesmo, a pessoa sai da cama. E o xixi? Fazer a liberação é mais comum na infância, né? Que até pode ser uma doença, né? No adulto é mais raro. No adulto tem algumas doenças neurológicas muito graves que comprometem o controle esfincteriano. Porque você sonha que tá... E pode fazer. Mas é raro, né? Chegar a ponto de efetivar mesmo na cama. Né? Aí, normalmente, é quando já tem um comprometimento do reflexo neurológico. É possível prevenir tudo isso? Né? A tontura, né? Todos esses problemas? É possível prevenir... Tem coisas que não, mas né, eu diria que uma grande parte entra nessa lógica, né, do estilo de vida saudável. Se não prevenir, pelo menos você consegue limitar o impacto, vamos colocar assim. Sim. Então, é o que todo médico fala. Ele fala, por que todo médico fala isso? Mas é a tal da qualidade de vida, né? Alimentação saudável, equilíbrio, gerenciamento de estresse, ter momentos de lazer. Então, dormir bem, prática regular de atividade física, ter interação social, isso a gente já tem visto que é muito protetor. Ai, que legal isso. Ter momentos de lazer, então acho que tudo isso que vai influenciar. Técnicas de relaxamento, né? Meditação. Ai, que legal. Viu? Mindfulness, né, que tá muito em alta. É bem legal. É bem legal, porque tem ajudado muito as pessoas, né? As pessoas acabam mudando a forma de pensar. Eu costumo falar para os meus pacientes que é assim, se eu falar, Solange, faz seu coração parar de bater. Você fala, mas Fernanda, eu não consigo. Mesma coisa, a gente não consegue fazer a nossa cabeça parar de pensar. Ela foi feita, o coração foi feito para bater, pulmão para respirar, cabeça para pensar. A diferença está no que eu faço com os pensamentos. Então, uma coisa é eu ter o pensamento e eu falar, meu Deus, isso pode acontecer, eu não vou, vai dar errado. E aí vai acontecer. E aí eu entro ali na onda do pensamento e fico. Outra coisa, fala, nossa, que pensamento nada a ver. Pronto, aí você troca. Tipo, a minha cabeça pensou nada a ver e me distraio com alguma outra coisa. Então, e aí, quando a gente fala do mindfulness, é justamente isso, né? Porque você falou, nossa, o que acontece que a gente... É que hoje, antigamente, a gente valorizava que era multitask. Quem fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Gente, ela dirige, tá conversando com o filho, fazendo uma call na empresa e ainda decidindo o cardápio. Uau! Hoje em dia... E aí a gente foi se habituando tanto a isso que hoje em dia é difícil a gente estar presente no aqui e agora. Né? Então, assim, eu tô presente. Com uma amiga, eu tô conversando, eu não tô só pensando se meu filho respondeu, ao mesmo tempo olhando o Instagram e curtindo a postagem e fazendo não sei o quê. E o mindfulness, ele vem como esse exercício pra gente focar no presente. Se conectar. Muito bom, né? Se conectar com o agora mesmo. E isso é fundamental. Então, assim, eu não preciso ficar, sei lá, como os monges o tempo todo me dedicando a isso, mas
que eu consiga fazer alguns momentos do meu dia, esse treino de atenção Esse plena, treino é nossa, maravilhoso. o benefício é imenso. Eu assim. aprendi a fazer 3 vezes por dia. Tenho um amigo maravilhoso, o William Câmara, e ele trabalha, é um especialista em meditação. Então, 3 vezes ao dia, parar. Então, eu sei, você sabe quando você tem que parar, né? É isso. Você fala assim, não, agora eu tenho que dar uma parada. E entrar na meditação, 5 minutos, é tão isso. pouco. É pouco. E aí faz assim, ó, o cérebro ele dá uma, né? Faz toda a diferença. Um reset, Um assim, reset, ele vai, ele começa de novo, e aí é muito bom. Hoje a gente tem muito pouco tempo, né, pra pensar, né, o ócio criativo mesmo, ele desaparece, né, porque qualquer tempo livre que antes você tinha esse tempo de conexão, de pensar na vida, de filosofar, hoje você vai pra rede social, pro celular. É o veneninho ali na mão. É um veneninho mesmo, viu? Mas não tem como, né? A gente é uma fugir extensão da do realidade, nosso né? Então chegou a hora das perguntas dos nossos seguidores, escolhemos algumas dúvidas bem importantes que eu acho que vai ajudar muita gente nesse momento, e eu tenho aqui as perguntas. Vamos lá. A Ana Paula escreveu pra gente dizendo o seguinte: tenho tido tonturas, dores de cabeça e muito sono. Ao contrário, né? Muito sono. O que pode ser? Ah, é legal falar, né? A gente não pontuou isso antes. mesmo. A enxaqueca às vezes dá hipersonia, né? O sintoma da enxaqueca é da sonolência. Então, muita gente tem a aura, né? Que é aquela vê manchas, luzes, vagalumes. Muita gente tem náusea, enjoo nas crises de dor, e algumas pessoas têm sonolência. Então, tá inserido dentro, provavelmente, do contexto da enxaqueca dela. Tá, é bom ela procurar Com certeza, né? o doutor Tontura. Porque tratando a enxaqueca, Sim. né, a pessoa se livra de todos os sintomas, inclusive, né, a parte da sonolência. Bacana, muito bom. O Rodrigo também escreveu pra gente: a labirintite pode mascarar uma doença mais grave? Pode, né? A gente fala que todo médico de pronto-socorro ele tem que estar preparado para diferenciar a vertigem, uma tontura, de causas periféricas, que não são graves, Sim. ou machucados no cérebro, que são centrais. AVC, esclerose múltipla, sangramento, coisas mais graves, porém, graças a Deus, mais raras. Mas cabe ao médico, né, em emergência, diferenciar isso, ou, né, ao médico em atendimento clínico no consultório, ele consegue diferenciar se tem sinais de alerta para doenças mais graves. Eu tive meningite com 19 anos. E eu me lembro que eu estava junto com meu pai, assim, em casa, e me deu uma dor de cabeça insuportável. E eu fiquei... Aí meu pai, não, toma esse remédio. Eu tomei, não melhorou, e acabei indo pro pronto-socorro, porque estava demais, assim, era algo insuportável. Então eu acho que as pessoas, né, tem que ter esse discernimento de saber... Quando buscar ajuda. Né? Isso, quando buscar ajuda mesmo. A Aline Paiva também escreveu: tontura, dor de cabeça e insônia pode ser sintomas de uma crise de ansiedade? Com certeza, Pode, né? E aí fica até difícil às vezes saber, porque a ansiedade pode gerar esses sintomas, e esses sintomas, como o Saulo colocou, podem gerar ansiedade. Mas com certeza eles podem sim. E hoje em dia tá comum, né? Sim, as pessoas estão muito. Nossa. A ansiedade tem um tratamento, assim, um tratamento que a pessoa possa ter uma esperança de melhorar? Sim, e nem sempre envolve remédios. Por isso que vale a pena Olha buscar que bacana. psiquiatras. Muitas vezes, com mudança de qualidade de vida, a gente consegue tratar a ansiedade. Terapia cognitivo-comportamental. Então, uma série de medidas que a gente consegue, e muitas vezes o remédio vai ser necessário, mas também por um curto espaço de tempo. Curto espaço. E vale lembrar que a medicina se reinventou, né? Mudou muito. Antes, a ansiedade era tarja preta, né? Vai cair no tarja preta, vai viciar. Sim. Hoje não, a gente tem remédios que não são tarja preta, que não viciam, não criam dependência, não são calmantes. Puxa, que bom. Pra gente, né, reensinar o cérebro a entrar em harmonia de novo e não ter uma ansiedade que não prejudica a qualidade de vida. Efeitos colaterais, A gente sempre procura um que encaixa pra não ter, né? A gente pra fala, né? Ninguém quer o cobertor curto, né? É o verdade. pé ou a cabeça passando frio.
Então hoje tem várias, né, opções onde a gente pega aquele, né, que encaixe legal e tenha poder terapêutico sem nenhum malefício, sem nenhum efeito colateral. Mas isso Legal. vai ser sempre conversado com o médico. Então tem muita gente que fala, mas eu vou ter, influenciou na libido. Gente, dá para trocar, dá para resolver isso, Dá. tem resolução. Então, Dá para administrar, Exato. né? Eu acho que a Exatamente. gente tem que lembrar disso. Ai, gente, que gostoso conversar com vocês, que amores. Infelizmente, estamos chegando no final de mais um episódio aqui do nosso podcast Bom de Cama, para deitar e dormir bem, para acordar disposta, né? A conversa de hoje foi muito bacana. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês, né, nas dúvidas que vocês tenham e tudo mais. Mas o contato dos doutores vamos deixar aqui. Muito obrigada, Dr. Saulo, Dr. Tontura, como é conhecido. Maria Fernanda também, que você tenha uma boa hora. Obrigada. Uma hora bem especial, de muita luz para esse bebê que está chegando, né? E vamos garantir melhores noites de sono e revigorantes também, viu? E nós temos um presentinho aqui para dar para vocês, que a Eurocolchões que legal. mandou, porque é sempre bom, né, gente? Um bom travesseiro, uma boa caminha, Ai, que né? bom. E de muita qualidade. Eu acho que eu vou deixar aqui. Pronto, Aqui, deixa eu ó. passar por aqui. Doutor, Muito obrigado. olha que gostoso, esse Muito travesseiro. bacana, gente, que E delícia. aqui as canequinhas, né, de vocês e alguns objetos para dormir melhor, que agora você vai precisar, Fernanda. Então, isso é ótimo. Ai, que gostoso. E a Obrigada. Euro sempre junto com a gente, né? Porque assim, um bom colchão, né? E um bom travesseiro faz toda a diferença, né, gente? Para que a gente consiga conquistar, porque assim, uma boa noite de sono é uma conquista, né? Afinal, 1/3 da vida é dormindo. 1/3 né? da vida é dormindo, e é uma grande curiosidade, né? Eu leio muitas matérias sobre sono, e é uma grande curiosidade isso, né? Porque o sono, ele é tão necessário se a gente quer viver mais, né? Que as pessoas falam assim, não, dormir só depois que Perda eu de morrer. tempo, Agora, perda de tempo. E não é, né? É ganho de tempo, ganho de vida, isso né? mesmo. Amores, muito obrigada, Obrigada. viu? Um E a abraço, gente que obrigadão. agradece. Vou levar meu paizinho lá, pode Legal. deixar, e com certeza. Vocês têm uma rede social para deixar pra A gente gente? tem lá no YouTube o Neurologia YouTube. e Psiquiatria. Ai, que bacana. Meu Instagram é Dr. Tontura, doutor por extenso. E o Tá. dela é doutora Maria Fernanda Oficial. Muito bom, gente. Anota direitinho qualquer coisa, pergunta pra gente que a gente passa pra vocês, viu? Obrigada, gente. Um beijo, até o nosso próximo episódio. Vamos dormir bem, hein? Tá? Tchau. Obrigada, gente.